Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos nessa conferência com esse tema tão rico. Agradecer aos líderes dessa casa, Bispo Sandro, Bispo Carlos, pela confiança, juntamente com a liderança dos jovens, liderança de Reagir. Dizer para vocês que é um privilégio, viu? Fiquei muito emocionado quando você me mandou aquela mensagem. E dizer que eu estou muito feliz. Aleluia? Amém. Eu falei para o André que eu ia usar ele muito hoje. Andrezinho, abre para a gente aí, João 17, na versão NVT, por favor. A gente ainda escolhe a versão, que é para atrapalhar a vida. Perdão. Eu estou aprendendo o nome de todo mundo, viu, gente? Uma hora chega. É o Pedro, menino muito servidor. Toda hora que você olha para ele, ele está servindo, fazendo alguma coisa, tá? Ele é lindo. Amém? Evangelho de João, capítulo 17. Quero agradecer também a presença de todos. Eu convidei algumas pessoas, estou muito feliz de ver o rostinho de vocês aqui. Vocês são bênçãos. Amém? Você abriu sua Bíblia aí também? Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 17, versículo do 1 ao 23. A gente vai ler um pouquinho. Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que ele te glorifique. Pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. A vida eterna é isso: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. E eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive a teu lado antes do princípio do mundo. Eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram teus, tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, pois lhe transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram e sabem que eu vim de ti, e creem que tu me enviaste. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim, e eu sou glorificado por meio deles. Agora deixa este mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava no caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Agora vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo essas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei tua palavra e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles, tu estás em mim. Que eles experimentem a unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me amas. Aleluia? Amém. É um texto bem grande, mas eu não poderia deixar de ler por completo. Pelo menos até o versículo 23, que é até onde nós iremos estar ministrando.
Eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui não é deste mundo, levanta a mão. Amém. Quem não é deste mundo, levanta mais alto para eu ver. Aleluias. Nós não somos deste mundo, aleluias. No capítulo 17 de João, ele trata da oração de Jesus. Ele é chamado de oração sacerdotal. Foi a oração que Jesus fez antes de todas as coisas que lhe aconteceriam no Getsemane. Foi a última oração que ele fez reunido com todos os seus discípulos. Provavelmente teria sido no cenáculo. Alguns dizem a caminho do Getsemane ou no próprio Getsemane. Eu fico com o cenáculo. Acho que eles estavam reunidos. Jesus instruiu as últimas coisas. Nós vamos trabalhar um pouco sobre isso. E ele fez essa oração grandiosa. Nós vamos contextualizar um pouco para poder chegarmos aqui e entendermos o motivo dessa oração. O porquê que Jesus fala sobre unidade, porquê que ele fala de união. Pouco tempo antes da ceia, antes de chegar a Páscoa, os discípulos eles estavam discutindo sobre quem seria o maior no reino dos céus. Quando nós chegarmos lá, quem vai ser o maior? E eles discutiam entre si. Não está registrado no Evangelho de João, mas nós historicamente vemos pelos outros evangelhos que tem esse texto lá, que eles discutiam. Um queria sentar à direita, o outro à esquerda. E isso a palavra fala que gerou um mal-estar entre eles. Por quê? Porque Satanás ele quer brotar a desunião no meio do corpo de Deus. Ele quer brotar no meio do corpo de Deus a intriga, a inveja. Ele quer colocar no meio de nós esse pensamento: fulano é maior, fulano é menor. Hoje o Paulo estava aqui falando, eu até brinquei com ele no fundo, parece ser poder de Deus demais, cara. Não é para ele se engrandecer não, é só para que ele saiba que o que ele está fazendo está frutificando. É para que os frutos dele glorifiquem ao Pai. Aleluias? Amém. Então depois disso, Jesus faz algo que para mim é uma das coisas mais lindas da Bíblia. Jesus ele dá um exemplo de humildade. Ele coloca um avental, pega um balde, ajoelha e lava os pés dos seus discípulos. Você imagina que os discípulos estavam falando sobre sentar à direita ou à esquerda de Jesus, o seu trono no céu. E Jesus mostra para eles que o que senta no trono é o que se ajoelha e lava os pés também. Amém. Jesus mostra para eles que se você quiser ser o maior no reino de Deus, você vai ser o menor. Amém. Que o maior servirá a todos. E ele ensina os discípulos de forma prática a fazer isso. Os ensinos de Jesus, que antecedem o capítulo 17, no capítulo 14 até o 16, tem como propósito trazer paz aos corações dos discípulos, tendo em vista que Jesus haveria de padecer na cruz, tendo em vista que ele morreria, e ele sabia que precisava preparar os seus discípulos quanto a todas as coisas que haveriam de vir. No capítulo 17, aquela tão conhecida música nossa que nós cantamos, não se turbe o vosso coração, Jesus declara que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele promete o Consolador e ele traz esperança e conforto aos corações dos discípulos. No capítulo 15, ele declara que precisamos estar nele e que fora dele nada podemos fazer. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Aleluia. E ele diz no capítulo 15 que o mundo nos odeia e nos rejeita, assim como fizeram com ele. Então, amados, não se escandalizem, não se perturbem quando o mundo te odiar ou quando o mundo te rejeitar. Se você é um verdadeiro seguidor de Cristo, essas são as consequências do mundo para nós. Isso não é nada mais do que o normal. E Jesus já nos havia avisado previamente. Ele avisou os seus discípulos porque ele sabia que o contexto que eles viveriam seria de perseguição. Eles sabiam que se eles guardassem os seus mandamentos, se eles guardassem os seus preceitos, eles seriam perseguidos. Se o mundo perseguiu o Senhor, o que dirá dos seus seguidores? No capítulo 16, Jesus vai falar da obra do Espírito Santo e do seu propósito final. Ele vai falar: é o Espírito
que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então ele segue falando. E depois de todas as coisas, ele levanta os seus olhos para o céu e começa a oração, registrada no capítulo 17 de João. E o que eu acho mais lindo é que, se você é acostumado com ler as Escrituras, você vai ver que por diversos momentos Jesus virava e dizia: ainda não chegou o meu tempo. Mulher, que tenho eu contigo, ainda não chegou o meu tempo. Ainda não chegou o meu tempo. Mas no capítulo 17 ele diz: Pai, chegou a hora. Amém, Jesus. Eita glória. Eu não consigo imaginar o mix de sentimentos que estava na cabeça de Jesus como ser humano que era, porque ele era humano, ele era Deus, mas também era humano. E ele sabia de tudo que viria. E ele rasga o seu coração nessa oração. Essa oração é dividida em 3 partes. Na primeira parte, ele ora por si mesmo. Jesus não tinha necessidade de orar por si mesmo, porque o Pai conhecia o seu coração. Mas ele o faz para nos ensinar uma lição, para nós apresentarmos nossa vida diante do Pai, para nós lançarmos sobre ele os nossos anseios e as nossas petições. Ele fala para o Pai glorificar a ele com a glória que ele tinha antes de vir ao mundo. E assim o Pai o fez. O Pai restituiu a glória que ele tinha antes de vir ao mundo. Amém. Ele foi honrado pelo Pai quando ressuscitou dos mortos. Porque de nada valeria tudo que Jesus fez se ele não ressuscitasse dos mortos, porque a sua palavra não seria viva. E a sua palavra é viva e nós sabemos que ela é. Amém. Aleluia! A segunda parte da oração, ele ora pelos seus discípulos imediatos, pelos aqueles que estavam com eles. E a terceira parte, ele ora pelos que haveriam de se tornar seus discípulos, aqueles que creriam no seu nome. Jesus, no capítulo 17 de João, ele orou por mim e orou por você. Aleluia. Aleluia! A oração de Jesus, amados, também é uma preparação ao sacrifício, onde ele seria e é tanto sacerdote quanto sacrifício. Nós só vamos ver isso na história uma vez, onde o próprio sacerdote foi o próprio sacrifício, o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus. Aleluia. Aquele que disse: está consumado. Amém. E o véu rasgou de cima a baixo. Aleluia. Nós vamos entrar numa exposição dos versículos, de alguns versículos. Talvez você não esteja acostumado à forma com que eu costumo pregar, mas eu peço que você preste bastante atenção, que eu sei que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Agora eu esqueci o nome, é Pedro? Não, é Pedro, né? Pedro. Tá vendo? Eu vou lembrar, Pedro. Coloca para mim o versículo 11, Pedro. Agora deixa este mundo. Eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome. Agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos assim como nós estamos. Jesus, ele estava prestes a cumprir sua missão, né? E isso o separaria dos seus discípulos de forma corpórea. E ele roga ao Pai por proteção para os seus discípulos, com o fim de manter a unidade, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Ele pede proteção para você não ficar pobre? Não. Ele pede proteção para você não ser morto? Não. Ele pede proteção para você não ser perseguido? Não. Por quê? Porque em todas essas coisas o nome do Senhor pode ser glorificado na sua vida. Mas quando há desunião, o testemunho do Senhor Jesus Cristo é rejeitado no mundo. E o Senhor, ele pede proteção para que haja união. E essa proteção que o Senhor pediu lá, o Pai continua exercendo em nosso favor. Aleluia. Ele continua nos protegendo para que nós sejamos um. Amém? Versículo 14. Eu lhes dei tua palavra e o mundo os odeia,
porque eles não são do mundo, como eu também não sou. O mundo os odeia. Você sabe por que Jesus falou para o mundo, para os seus discípulos, que o mundo os odiava? Exatamente pelo motivo a qual odiou ele. Porque ele não era daqui. Amados, eu parei para analisar uma vez sobre o amor. E eu cheguei a uma conclusão, que se uma pessoa ela conseguir amar como Jesus amou verdadeiramente, ela vai ser morta da mesma forma que ele foi. Assim foram com seus discípulos. Assim foram com os apóstolos. Pedro foi morto, Paulo foi morto, João foi deixado numa ilha preso. Todos eles foram mortos. Por quê? Porque eles não eram daqui. E eu ouvi algo esses dias, que a perseguição faz crentes verdadeiros. Só que o rapaz ele reiterou: crentes verdadeiros chamam perseguição para a igreja. E às vezes eu paro para refletir, e a igreja no Brasil, não que eu queira que a igreja seja perseguida, mas quando a igreja é deixada tão assim, tranquila, quietinha, é sinal de que ela muitas das vezes pode estar deixando de fazer o que deveria fazer. Pode estar deixando de exercer com perfeição aquilo que o Senhor os convocou para fazer. Amém? Vocês estão ligados aí? Amém. Versículos 15 e depois você já vai pular para o 18. Vamos ler primeiro 15. Não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Se nós não somos daqui, se nós nascemos de novo, por que Jesus não nos tira do mundo? Não seria tão fácil aceitar Jesus por fui para o céu? Eita glória! Que maravilha! Não haverá nem... Eu esqueci a música, mas... Não haverá limites. Não. Nem... Não haverá mais noite ali. Não haverá mais noite ali, não haverá nem pranto e dor. Tristeza e dor nunca mais. A música veio na minha cabeça, mas a letra não. E a resposta está exatamente no versículo 18. Ele não. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio. Ele não nos tira, porque Ele nos enviou para cá. Ele não nos tira daqui, porque nós temos uma missão. Você sabe qual é a sua missão no mundo? Eita. Eu vou trazer poucas. Para começar, ser sal e luz. Amém. Rapaz, pode parecer só duas, bispo. Mas duas difícil, viu? Ser sal e ser luz. Ser sal para conservar o mundo. O mundo, a criação, ela geme pela revelação dos filhos de Deus. Aleluia. Ei, filho de Deus, tu não vai se revelar não, filho de Deus? Tu não é o sal dessa terra, conserva. Se você colocar sal numa carne, ela não estraga. O sal foi feito para conservar, assim como eu e você fomos feitos para conservar este mundo até que o Senhor venha. Aleluia. E ele fala que nós somos luz para quê? Para apontar o caminho para o Pai. Aleluia. Aleluia. A pessoa que anda contigo pode ver o caminho para o Pai? A pessoa que anda aqui do teu lado, ela consegue ver em você o caminho até Jesus? As suas obras, aquilo que você faz, testifica o nome do Senhor na terra? E Ele nos deixa para o mundo para uma outra coisa, para desenvolvimento pessoal e coletivo, a fim de aperfeiçoarmos e edificarmos uns aos outros. Estamos chegando lá. Nós estamos no mundo para várias coisas: para ser luz, para ser sal e para edificarmos uns aos outros. A bispa foi chamada para algo, e Deus tem algo na vida dela, e talvez não tenha na minha. Só que juntos nós edificamos um ao outro. Deixa eu ver se eu lembro o texto, fugiu da minha cabeça.
Efésios 3, eu acho. Não precisa abrir. Ou é 3 ou é 4. Mas diz que para que com todos os santos possamos conhecer a largura, a profundidade, a altura do amor de Jesus. Faltou um, mas é do amor de Jesus. Amém? Então eu quero dizer para você uma verdade nessa noite. Você não nasceu em vão. Amém. Você tem plena ciência disso nessa noite? Você não nasceu em vão. Amém. A sua vida na terra não é sem motivo. Você foi escolhido. Deus, Jesus te enviou ao mundo e te deu uma missão. Aleluias. Versículo 17 agora. Consagra-os na verdade que é a tua palavra. Algumas versões vão dizer santifica-os na verdade que é a tua palavra. A origem da palavra santificação, ela significa separado. E pela palavra de Deus nós somos separados para Ele. Por sua palavra nós somos levados a Ele. Luz para o meu caminho, a tua palavra. E é essa palavra que nos leva ao Senhor Jesus. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida senão o Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 19. Glória a Deus. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Jesus mostra que tudo isso seria possível por seu sacrifício santo por nós. Tudo que Jesus havia falado, tudo que Ele havia feito, tudo que Ele havia prometido, tudo aquilo que o Senhor depositou para nós, só faria sentido, só se tornaria válido, só se tornaria verdadeiro após o seu sacrifício na cruz. Algo me chama muita atenção. Uma vez eu estava lendo a Bíblia e em um dos momentos em que Jesus curou, Ele disse assim: vai, a tua fé te salvou. Eu pensei, mas Jesus, como é que tu salvou ele se tu ainda não tinha morrido? Você sabe por que Jesus salvou? Porque o Jesus, Ele é o Senhor do tempo. Aleluia. E Ele salvou porque Ele sabia que Ele ia pagar o preço. Ele salvou porque Ele sabia que aquele pecado que Ele havia perdoado, Ele ia carregar sobre si no madeiro. Então Jesus tinha e tem poder para salvar. E Jesus tinha e tem poder para perdoar o meu e o seu pecado. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. João, ele vai dizer no capítulo 11, verso 52, que a morte de Jesus tinha por propósito reunir em um só corpo os filhos de Deus. Olha só onde Jesus quer chegar, amados. Ele morreu para nos salvar, mas também para nos reunir num só corpo. Muitas das vezes pessoas acham que podem vivenciar o Evangelho sozinhas. Mas o Evangelho ele não é vivenciado sozinho. O Evangelho ele não é uma experiência particular. Não existe o meu Jesus. Existe o Jesus da Bíblia. E não existe o meu Evangelho. Existe o Evangelho que foi deixado para a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Aleluias. Amém, Jesus. Versículo 20. Jesus diz o seguinte: não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Jesus intercede por aqueles que creriam no seu nome. Como eu falei antes, Ele orou por mim, Ele orou por você. E você sabe o que Ele pediu? Ele pediu ao Pai que fôssemos um. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei se você entendeu errado o tema da conferência, mas aqui conectados até sermos um. Repete comigo: conectados até sermos um. Até sermos um. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais
Eu peço para você que abra sua mente um pouquinho aí e me ajude. Eu sei que o Senhor vai fazer algo nessa noite. Amém. Versículo 21. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 22. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. 23. Eu estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me amas. Nós vamos falar sobre algo hoje, e talvez como cristãos todos nós estejamos familiarizados, mas às vezes não compreendemos muito bem, que é o conceito de trindade, né? A pastora perguntou ontem, mas deixa eu perguntar de novo: quem já ouviu falar desse termo? Levanta a mão, quem já ouviu falar? Continua com a mão levantada, quem entende? Não é vergonhoso você dizer que não entende. Amém? Eu na verdade acredito que a nossa mente humana, ela não é capaz de compreender toda a grandeza e glória que existe na triunidade de Deus. A palavra do Senhor em Deuteronômio 29 vai dizer que as coisas reveladas são para os homens e para os filhos dos homens, mas as não reveladas são para Deus. Então, até onde o nosso conhecimento pode ir, nós precisamos avançar para entender o Senhor. Aonde o conhecimento para, onde o Senhor não fala mais, nós precisamos entender que é mistério, que ao Senhor está guardado, está reservado. Eu vou fazer citações, porque se eu dissesse de mim mesmo, e não fui eu que escrevi, é plágio. O Wayne Grudem, ele diz que Deus é 3 pessoas, e cada pessoa é plenamente Deus, mas que há um só Deus. Olha só, Wrigley vai afirmar que desde a eternidade Deus tem contemplado o seu Filho com perfeita clareza, e tem surgido entre o Pai e o Filho um amor tão puro, profundo, tão inigualável, ilimitado, tão vasto e infinito, que o amor se mostra como a terceira pessoa completa da divindade, o Espírito Santo. O Pai, Filho e o Espírito Santo, conhecendo-se uns aos outros, amando-se uns aos outros, deleitando-se uns nos outros desde a eternidade, sem necessidades, sem carências e sem ausências, plena, completa e infinita felicidade. Este é quem Deus é. Este é Deus. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles amam tanto em sua plenitude e essência a ponto de transbordar. E sabe o que eles fazem? Ou o que Ele faz? Ele cria o mundo. Amém. Aleluia? Amém. Você entendeu? Amém. Esse amor, essa alegria, essa felicidade, ela transborda do Senhor. Já não cabia mais. E o que Ele faz? Ele cria o mundo, Ele cria o homem para receber e contemplar todo esse amor, toda essa grandeza, toda essa alegria, toda essa felicidade que vem da parte de Deus. Amém. Glória a Deus. E o Senhor Jesus, Ele faz o quê? Que eles sejam um em nós. Olha só, Ele não fala para nós sermos um somente, porque existe uma diferença entre uniformidade e unidade. João, vem cá, Moisés. Nós estamos vestidos praticamente iguais, uniformidade, mas será que a gente é unido? O João está quase entrando nas suas entranhas. Obrigado. Eu sou íntimo, papai. Então é o seguinte: você pode se vestir da mesma forma, tentar agir da mesma forma, copiar movimentos, andar todo mundo igual. Você vai estar apenas em uniformidade. Você só vai estar em unidade com seu irmão se você estiver em Cristo. Você só vai estar em unidade com seu irmão. Você só vai estar em unidade com seu irmão
se você estiver inserido no Senhor. Aleluias. Deus, ele glorifica a si mesmo ao nos convidar a participar dessa plenitude. Aleluia. Uma vez me perguntaram por que Deus salva. Por que Deus escolheu salvar? Algumas respostas vêm. Porque Ele ama, né? Porque Ele quis. Ele é soberano, Ele quis salvar, amém, Ele quis. Porque Ele é bondoso, misericordioso, tudo isso. Mas Deus escolheu salvar, e a palavra do Senhor vai dizer em Efésios, para louvor da sua glória. Aleluia. Deus escolheu salvar para nos dar sua glória, e nós, receptáculos dessa glória, devolvermos essa glória para Ele. Aleluia. Aleluia. Amém. E nós estamos sendo convidados, amados, a entrar na comunidade de Deus, de maneira que temos a mesma união com Deus que o Pai e o Filho têm um com o outro. E Ele diz: eu neles, tu em mim. Se eu estou em Jesus, logo Deus está em Jesus, logo eu estou em Deus. Amém? Estão entendendo? Então, Deus nos convida a fazer parte da aliança perfeita, do vínculo perfeito, a sermos participantes, através do Espírito Santo, de todas essas bênçãos que emanam desse vínculo perfeito, dessa aliança perfeita, desse amor perfeito. E em Cristo, nós nos tornamos participantes de tudo isso. Nos tornamos participantes das bênçãos, do amor, da alegria que transbordam do vínculo perfeito. Amém. Eu ouvi uma frase que martelou muito na minha cabeça. E quando eu estava aqui ontem, falei: Deus, é verdade aquela frase. O pastor Hernandes Dias Lopes, qual eu admiro muito, ele disse o seguinte: a unidade é criada pelo próprio Deus, nós devemos preservá-la. Quando nós falamos de unidade, nós não falamos de algo que o homem inventou, porque se nós inventarmos seria falha. Nós estamos falando de algo que o Senhor preparou para nós. Nós estamos falando de algo que o Senhor inventou. Você sabe por que o Senhor inventou a unidade? Porque Ele é três, mas Ele é um. O Senhor, Ele mostrou para a gente o conceito de unidade na sua própria pessoa, sendo Ele um só, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muitas vezes a gente tenta gerar alegorias para tentar explicar a Trindade de Deus, mas todas elas vão falhar em um ponto, porque ou elas vão expressar a extrema união deles, ou a extrema separação como três pessoas diferentes. A gente vai ficar com Ele é um e Ele é três, Ele é três e Ele é um. Aleluia! E a gente chega no ponto-chave. Qual o propósito da unidade? Parte B do versículo aqui, ó. Comigo, todo mundo. Para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me amas. Amém. Aleluia. Volta no versículo 22. Perdão, 20. 21. Você vai achar. Parte B. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém. Qual que é o propósito da unidade? Qual que é o propósito que Jesus falou para nós sermos um? Para que o mundo creia, para que o mundo conheça que Deus enviou a Cristo. Aleluia. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus bem forte aí? Glória a Deus. Você está acordado. Eu sei que talvez alguns estejam extremamente cansados. Eu sei que muitos de vocês trabalharam bastante, subiram e desceram a escada, ficaram em pé. Mas Deus é bom, Ele é grande e Ele continua fazendo no nosso meio. A unidade da igreja, ela testemunha a favor de Cristo. Jesus, Ele veio,
fez tudo o que ele precisava fazer, ele glorificou ao Pai em seu sacrifício, e ele chega para os seus discípulos e diz o quê? Sejam um. Agora vocês vão lá e vocês vão pregar este evangelho que eu estou deixando. E você sabe o que vai testificar que ele é verdade ou não? A unidade de vocês. Amém. A unidade de vocês. Glória a Deus. Eu estava conversando com alguém, eu acho que era com os bispos. E acho que eles falavam para mim que a forma com que você age vai determinar se a sua mensagem é ouvida, é aceita ou não. E aprove Deus eu lembrar disso. Na hora que eu estava estudando, eu falei, é verdade. Eu li esse texto aqui, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu falei, a gente precisa ser um para dar testemunho. A gente precisa ser um para mostrar que o amor de Jesus ele não é em vão, que ele faz diferença. Porque se você diz para mim que você nasce de novo e continua da mesma forma, querido, você não nasceu de novo. Não houve mudança, não houve transformação, não houve um novo nascimento. Como alguém pode testemunhar de Cristo agindo como um velho eu? Como alguém pode testemunhar de Cristo causando discussão, discórdia e dividindo, ao invés de ajuntar? E essa união ela traz aceitação da mensagem que a igreja prega. Amém? Amém. Glória a Deus. João 13, 34 e 35 vai dizer assim. Projeta para mim. Eu vou abusar um pouquinho hoje. Eu falei para você que eu ia abusar, velho. Tem mais. Por isso agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Tu é discípulo de Jesus, é? Você ama como ele ama? Não precisa responder. Não precisa responder. Nós não somos perfeitos ainda. Amém? Amém. Amém? Amém. Chegaremos lá. Vamos chegar lá. O amor e a unidade entre as pessoas não é algo natural. É algo vindo da parte de Deus. Quando fazemos parte do vínculo perfeito, o amor que está em nós também deve transbordar a fim de alcançar outras pessoas. Da mesma forma que o amor, que a alegria, que as bênçãos transbordam da unidade de Deus, esse amor deve transbordar da unidade dos irmãos, da unidade da igreja. E partindo para a conclusão, nós vamos ler alguns textos. Eu cheguei à conclusão de que nada que eu dissesse seria melhor do que a palavra de Deus lida. Efésios 1, versículo 22 e 23. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. A igreja é o seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Efésios 2, do 16 ao 22. Assim, ele reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz. Assim ele os reconciliou, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas da paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como os que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo o templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito.
Amém, Jesus. Deixa eu trazer uma verdade sobre a sua vida nessa noite. Ninguém é templo sozinho. Amém? Amém. Juntos nós somos a sua casa. Aleluia. Juntos nós somos a casa do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. E a palavra do Senhor em 1 Pedro 2,5 vai dizer: vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Então eu sou uma pedra viva, mas eu sozinho não sou capaz de ter a presença do Espírito Santo se eu não estiver em unidade. Você tem que fazer o seu devocional sozinho? Sim. Você precisa buscar em oração no seu casa sozinho? Sim. Mas se você não for parte do corpo, da igreja do Senhor, a presença do Espírito Santo não vai estar em você. Se você foi lavado e remido pelo Senhor Jesus Cristo, você começa a ser uma pedra viva de um templo que o Senhor construiu. De um templo que o Senhor constrói. E eu sou uma pedra viva e você é uma pedra viva desse templo nessa noite. Aleluias? Efésios 4, de 1 a 13. Aleluias. Gosta de ler. É a conclusão, presta atenção nos textos, você não vai entender a conclusão. Portanto, como prisioneiro do Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Uma pausa, rapidinho. Ali onde está tolerando, é aquela velha palavra suportando uns aos outros em amor, que a gente tem um velho hábito de dizer: não amo fulano de tal, não, só suporto ele. Você sabe o que significa suportar? Servir de apoio. Aleluia. Evitar que caia. Quando você suporta, muitas vezes você dá onde nem sabe. Quando você suporta, você está sendo um auxílio para o seu irmão. Quando você suporta, você está segurando para que ele não caia, assim como você está segurando para que a minha Bíblia não caia. Sim, façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo, um só Espírito, e assim como vocês foram chamados para uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Amém. A cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem que quando Ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que Ele diz que Ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Preste atenção. Até que todos alcancemos a unidade de fé, o conhecimento do Filho de Deus produz, e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Aleluia. Lembra que eu falei que nós não somos perfeitos ainda? Mas nós estamos no caminho que é Jesus. Nós olhamos para Ele e Ele é nosso alvo. Nós precisamos buscar imitá-lo, buscarmos ser como Ele. E enquanto nós andarmos aqui nessa terra, nós iremos andar sujando os nossos pés. Você lembra que eu falei que Jesus ele colocou uma toalha, se abaixou e lavou os pés dos discípulos? Pedro falou: você não vai lavar meu pé não, Jesus. Oxe, Jesus. Tu vai lavar meu pé? Ele disse: Pedro, se eu não lavar seu pé, você não tem comunhão comigo. Você não tem parte comigo. E aí Pedro fala para ele: então me banha todo. Lava o pé, a cabeça, as mãos. Jesus fala: quem já foi limpo, quem já tomou banho,
Não precisa mais lavar. Apenas lavar os pés, lavar os pés. Você sabe o que é lavar os pés? É santificação. É todos os dias reconhecer que errou. É todos os dias saber que a nossa vontade, ela muitas das vezes ela é errada. Eu falei com o bispo hoje sobre pecado, a gente estava conversando um pouquinho, e uma vez eu fiz um estudo sobre isso. E pecado não é só, como diz a palavra, errar o alvo. Pecado é não atingir o padrão de Deus. Nós atingimos o padrão de Deus todos os dias? Ou será que passamos longe disso? Graças a Deus Ele é misericordioso. E nós precisamos de ter pés limpos. Mas um dia o Senhor nos virá nos glorificar. Um dia o Senhor virá buscar a sua igreja. Aleluia. Ele não vai vir buscar o Rodrigo, a bispa Carmen, o bispo Sandro, o João, Moisés. Ele vai vir buscar uma igreja. Ele vai vir buscar uma noiva. Você sabe o que Deus fez quando enviou Jesus à terra? Ele enviou Jesus à terra para separar uma noiva para o seu filho. Uma vez eu ouvi isso e eu achei muito interessante. Diz que Deus começa a história com um casal, Adão e Eva, e Ele termina com um casal, Jesus e a igreja. Somente a unidade de fé pode nos aproximar da medida da estatura perfeita de Cristo. Quanto à unidade, eu vou para a parte final e concluindo tudo que nós falamos. Nós sabemos que nem todos são dos nossos. Sabemos que entre o trigo está o joio, que no mesmo mar estão os peixes bons e os ruins. Mas quando eu meditava nessa palavra, o Senhor falou para mim: nós não sabemos, nós não somos nós que separamos o joio e o trigo. Verdade. Não somos nós que dizemos peixe é bom, peixe é ruim. Às vezes você caminha com uma pessoa que essa pessoa te dá trabalho, mas às vezes aquela pessoa é trigo, só não frutificou ainda. E se você não sabe se ela é trigo ou se ela é joio, não perca a unidade com ela. Ame-a. É difícil? Muito. Muito. Ame-a. O trigo e o joio crescem juntos. Deus, ao seu tempo, os separará. Aleluia. Para concluir, Efésios 6,12, projeta para nós, Pedro. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. O seu inimigo não é o seu irmão. O seu inimigo não é quem está do seu lado. Se ele não frutificou, ajude. Se ele ainda não deu frutos, ajude-o. Se está difícil, ore. A nossa guerra não é contra carne nem sangue. A nossa guerra não é contra pessoas. Nós temos um inimigo. Na verdade temos mais de um, mas vamos falar de um. Nós temos um inimigo: Satanás. E nós precisamos mostrar para este mundo que a igreja do Senhor está de pé. Nós precisamos mostrar para este mundo que a igreja do Senhor está cumprindo aquilo que lhe apraz. Nós precisamos mostrar para este mundo que a igreja do Senhor, que a mensagem que ela prega é válida. Nós precisamos mostrar para este mundo que o que Jesus desceu para fazer, que o que Jesus fez é válido. Aleluia. Como? Amando uns aos outros. Amém. Sendo. Eu vou falar e vocês vão dizer o restante. Conectados